Você termina a obra, piso assentado, parede pintada, tudo lindo, tudo do jeito que você planejou. Você faz a mudança, coloca os móveis, chama a família para conhecer e 3 meses depois aparece uma mancha de umidade no teto do quarto. Pequena no começo. Você ignora, acha que é condensação, que vai passar, mas ela não passa. Ela cresce, ela começa a descascar, ela começa a dar cheiro. Você chama o encanador, ele olha, bate no teto e fala uma frase que ninguém quer ouvir. Vai ter que quebrar. Você pergunta quanto custa, ele fala um número que tira o seu ar, e aí você descobre que tudo isso poderia ter sido evitado. Com um teste que leva menos de 2 horas e custa quase nada. E aí, galera, estrelou na área. Hoje eu vou falar sobre uma etapa da obra que quase ninguém valoriza, que quase ninguém exige, que quase ninguém sabe que existe. E que, quando é pulada, gera um prejuízo mais silencioso e mais caro de toda a construção civil residencial: os testes hidráulicos finais. Eu sei que você está pensando, Lucas, testes hidráulicos é coisa de obra industrial, de obra de alto padrão, de usina, de fábrica. Na minha casa, se não está vazando, está certo aí. Isso é exatamente o que a maioria pensa. E é exatamente por isso que tantas obras entregues com uma bomba relógio escondida dentro das paredes e das lajes. Faz sentido isso para você? Porque o vazamento que vai destruir o seu teto daqui 3 meses está acontecendo agora, gota a gota, dentro da laje, invisível. E ninguém testou, ninguém validou, ninguém garantiu. Deixa eu te contar uma história. Eu vou chamar ele de Marcos. Marcos é um cara que trabalhou anos para construir a sua casa dos sonhos. Casa de médio padrão, bem planejada, com um acabamento bom. Ele não economizou aonde não deveria economizar. Contratou um encanador com referência, cara que trabalha há 15 anos na área, que todo mundo indica, que faz um serviço limpo. E a obra terminou. Marcos fez a mudança, colocou os filhos nos quartos, mobiliou tudo, ficou feliz da vida. Aquela sensação boa de dever cumprido. 2 meses depois, a filha dele chamou. Pai, tem uma mancha no teto do meu quarto. Marcos foi lá, viu uma mancha pequena, redonda, levemente amarelada, e pensou, deve ser a umidade do tempo, vou pintar de novo. Pintou, e a mancha voltou, maior. Chamou um pedreiro para olhar, o pedreiro bateu no teto e ouviu um som oco. E disse, tem água aqui. E chamou o encanador subiu no banheiro do andar de cima, exatamente aonde ficava o quarto da filha. Abriu o piso e encontrou um problema. Uma junta de esgoto. Uma conexão entre 2 canos de PVC, mal vedada. Uma folga milimétrica, que com o uso diário, com o peso da água passando, com a variação de temperatura, foi abrindo aos poucos, gota a gota, todos os dias, por 2 meses, dentro da laje. Você sabe o que custa consertar isso? Quebra o piso do banheiro de cima, remove o revestimento, localiza a junta com defeito, refaz a conexão, espera secar, refaz o revestimento, refaz a impermeabilização, refaz a pintura do teto do quarto de baixo. 3 semanas de obra dentro de uma casa já imobiliada, já finalizada, com criança, com poeira, com barulho, com estresse. E o custo total, mais de R$8.000. Agora eu preciso te contar uma coisa que vai te deixar com raiva. Os testes que teriam detectado essa falha antes de fechar a laje chama teste de estanqueidade do esgoto. Ele consiste em tampar todas as saídas da rede de esgoto, encher o sistema com água e verificar se o nível de cima cai em 24 horas. Se cair, tem vazamento. Você acha antes de fechar. Você conserta em meia hora, você fecha a laje, problema resolvido. Custo desse teste, menos de R$200. E o tempo de 24 horas de espera. Marcos pagou 40 vezes a mais para consertar o que ele gastaria apenas R$200. Isso é o que eu chamo de prejuízo silencioso. E o mais perigoso é que o encanador não fez o teste
por mal, ele fez porque ninguém exigiu, porque ninguém sabia que existia esse teste. Porque na obra residencial, infelizmente, esse protocolo ainda é exceção e não regra. Você já teve uma situação parecida aí na sua obra, ou então na casa de algum conhecido seu? Deixa aqui nos comentários. Agora, que você entende o que está em jogo, deixa eu te mostrar 3 testes hidráulicos finais que todo engenheiro responsável exige antes de liberar qualquer obra. Cada um com uma finalidade diferente, cada um detectando um tipo diferente de problema. Vamos lá. Teste número 1. O teste de pressão da rede de água. Esse é o teste que a maioria conhece pelo menos de nome, mas poucos sabem como ele funciona de verdade. O que é? Você pressuriza a rede de distribuição da água da casa, água fria e água quente separadamente, acima da pressão de trabalho normal, que geralmente é 1,5 vezes ou então 2 vezes a pressão de serviço. E você mantém essa pressão por no mínimo 4 horas, observando um instrumento chamado de nanômetro. O nanômetro é aquele relógio de pressão, aquele instrumento redondo com um ponteiro. Você conecta ele à sua rede pressurizada e fica de olho no ponteiro. Se o ponteiro não se mover em 4 horas, a rede está estanque. Agora, se o ponteiro cair mesmo que um pouco, tem vazamento em algum ponto da rede. E aqui está um detalhe que muda tudo. Uma queda de meio bar no nanômetro pode significar um vazamento que você não consegue ver apenas a olho nu. Um fio de água numa junta soldada, uma microtrinca em um cano, um registro mal vedado, invisível agora, destrutivo depois. O que você vê como proprietário deve observar. O encanador está usando o nanômetro? Está anotando aí a pressão inicial? Está voltando depois de 4 horas para verificar? Está registrando o resultado em uma foto ou então por escrito? Agora temos o nosso teste 2, que é o teste de estanqueidade, que é o teste que o Marcos não fez. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acha que o esgoto não precisa de teste, que esgoto não tem pressão, que não está vazando, que está certo. Mas é exatamente por isso que o vazamento do esgoto ele é o mais silencioso e o mais destrutivo de todos. A água de abastecimento vaza com pressão. Você percebe bem rápido. Aparece molhado, aparece gotejando. Agora o esgoto vaza por gravidade, gota a gota. Devagar, dentro da laje, você não percebe até que o teto desaba. Como funciona o teste? Você tampa todas as saídas das redes de esgoto, todas. Ralo, saídas do vaso, saídas da pia, tudo tampado. Aí você enche o sistema com água pelas aberturas mais altas, geralmente pelo tubo de ventilação ou então por um ponto de inspeção. Você marca o nível da água com uma fita ou então com uma caneta e você espera 24 horas. Depois de 24 horas, você volta e verifica o nível. Se o nível caiu, tem vazamento. Em alguma junta, em alguma conexão, em algum ponto de rede de esgoto. Você acha agora, antes de fechar, você conserta. Você refaz o teste. Você aprova, você fecha. Se você não fez o teste, você está apostando que o encanador não errou em nenhuma das dezenas de conexão que ele fez. Que nenhuma junta ficou com folga. Que nenhum cano ficou mal encaixado. Você confiaria nessas apostas com o dinheiro da sua obra? Teste 3. O teste de funcionamento e de caimento. Esse é o teste final. O teste de validação completa, depois que os 2 primeiros testes foram aprovados. Depois que a obra está praticamente concluída, você faz o teste de funcionamento. O que é o teste, Lucas? Você abre todos os pontos de uso da casa simultaneamente. Todas as torneiras, todos os chuveiros, todas as descargas, todos os ralos, tudo mesmo, tudo ao mesmo tempo. E você observa se a água está escoando de uma forma limpa e rápida em todos os ralos. Se não há nenhum ponto de água no piso, se não há borbulhas pelos ralos. Às vezes parece no ralo quando você dá descarga. Parece inofensivo, mas é um sinal de problema na ventilação da rede de esgoto. Sinal que o ar não está saindo corretamente do sistema. Você também observa se há odor no esgoto saindo pelos ralos. O odor do esgoto é um sinal de sifão seco, ou então um sifão ausente. Sifão é aquela curva U,
que fica embaixo da pia, que retém a água e que impede que o cheiro do esgoto suba pelo ralo. Se o sifão não foi instalado ou se foi instalado errado, você vai ter cheiro de esgoto na sua casa nova, no dia da sua mudança, na frente da sua família. Esse teste parece simples, mas é ele quem garante que você não vai ter surpresa desagradável depois que a obra estiver entregue. E é aqui que nasce um prejuízo que a maioria só descobre na hora da mudança. Agora eu vou te dar uma ferramenta prática. Um checklist que você pode usar hoje mesmo para cobrar da sua equipe. Não importa se você está no começo da obra, no meio ou então no final. Esse checklist vai te mostrar o que perguntar e o que exigir antes de fechar qualquer parede ou laje que tenha tubulação de água. Pergunta número 1. O teste de pressão foi realizado com nanômetro? Pergunta número 2. A pressão foi mantida por no mínimo 4 horas sem queda? Pergunta número 3. O resultado foi registrado por foto ou então por escrito? Antes de concretar ou fechar a laje que tenha rede de esgoto? Pergunta número 1. O teste de estanqueidade foi realizado em todas as saídas tampadas? Pergunta número 2. O nível da água foi mantido por 24 horas sem queda? Pergunta número 3. O resultado foi registrado? Antes da entrega da obra, pergunta número 1. O teste de funcionamento foi realizado em todos os pontos abertos, simultaneamente? Pergunta número 2. O escoamento está correto em todos os ralos e sem acúmulos, sem borbulhamento? Pergunta número 3. Não há odor de esgoto em nenhum ponto da casa? Se alguma dessas perguntas não tem resposta, a obra não extrapolou. Se alguma dessas perguntas não tem resposta, a obra não está pronta para ser entregue. Simples assim. Faz sentido para você? Você sabe por que eu estou te explicando tudo isso com tantos detalhes? Porque essa sequência de validação que eu acabei de te mostrar é a essência do método SER. C de conhecimento, E de execução, R de resultado. Conhecimento é o que você está recebendo agora. É entender por que o teste de pressão existe. Por que o teste de esgoto é diferente. Por que o teste de funcionamento fecha o ciclo. É saber o porquê antes de exigir o como. Execução é fazer certo, é não aceitar que a obra seja entregue sem validação, é cobrar o checklist, é exigir o registro, é garantir que cada etapa foi feita conforme o conhecimento que você adquiriu. Agora, o resultado é o que você colhe no final, é a obra entregue com garantia real, é o teto que não vai manchar, é o piso que não vai afundar por vazamentos ocultos, é a tranquilidade de saber o que está dentro da sua parede foi testado, validado e aprovado. Mas aqui está um detalhe que muda tudo. Você não pode ter o resultado sem execução. E você não pode ter a execução correta sem o conhecimento. É uma sequência, é um sistema, é um mapa. E é exatamente isso que o mapa da construção civil traz para você, dentro da escola de obra. A organização lógica de toda a sua obra, do começo ao fim. Cada etapa na sequência certa. Cada etapa com conhecimento necessário. Cada etapa com a validação garantida, porque obra não é lugar de improviso, obra é lugar de método. E quem não tem o mapa se perde na obra. Então aqui está o que você aprendeu hoje. Testes hidráulicos finais não são burocracia, não é um exagero, não são coisas de obras grandes, são o protocolo que separa a obra entregue da obra garantida. São os R$200 que evitam 8 mil. São as 2 horas que evitam as 3 semanas de reforma dentro de uma casa já mobiliada. E são as perguntas que você agora tem o conhecimento para poder fazer. Obra boa começa antes da obra. E terminar com validação técnica, não com fé no encanador. Agora eu quero saber de você. A hidráulica da sua obra foi testada?
O encanador usou nanômetro? O esgoto foi testado antes de fechar a laje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a realidade da sua construção. E se você quer aprender a organizar e validar cada etapa da sua obra com método do começo ao fim, você precisa conhecer o mapa da construção civil e a escola da obra, que é uma lógica completa. E você garante que a sua obra vai ser entregue certa. Curta aqui esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, porque aqui a gente fala a verdade sobre a construção. A gente protege o seu bolso, a gente organiza o caos da obra. Até o próximo vídeo.